Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos estudar o conceito de derivada. Só que nessa aula a gente vai focar mais na introdução dessa definição, entendendo o que é uma reta tangente e como o conceito de retas tangentes e secantes influenciam na definição de uma derivada. Então, nas aulas anteriores, a gente estudou o conceito de limite, exploramos alguns tipos de limites especiais e suas propriedades. Então, é importante destacar que é fundamental a gente trazer esse conceito de limite, entender bem o que é o limite de uma função, pois a definição de derivada está totalmente associada ao conceito de limites. Tá? E aí a gente vai ver que o problema de encontrar a reta tangente a uma curva de uma função envolve determinar um tipo de limite, certo? E esse tipo especial de limite vai ser chamado de derivada. Então, o conceito de derivada pode ser interpretado como o coeficiente angular da reta tangente a uma curva de uma função. Mas aí não se preocupem, tá? Aqui nesse slide eu estou só explorando para vocês, exibindo para vocês, melhor falando, de forma geral, o que seria o conceito de derivada. Mas na aula de hoje a gente vai explorar, entender detalhadamente o que é uma tangente, o que é o coeficiente angular dessa reta tangente e como a gente consegue definir esses conceitos para a gente formalizar a definição da derivada. Então é isso que a gente vai fazer nessa aula, tá? A gente vai ilustrar através de gráficos, tá? O conceito da reta tangente, da reta secante, e como a utilização dessas ilustrações vai ser importante para a gente definir formalmente o que é uma derivada. E aí vamos relembrar o conceito de reta secante e reta tangente. Tá? Acredito que a maioria de vocês já viu falar sobre esses tipos de reta lá no ensino fundamental. E aí vamos relembrar, e quem não viu, vamos ver pela primeira vez a definição. Então, geometricamente falando, uma reta secante, essa reta aqui lilás, é uma reta que intercepta uma circunferência em dois pontos. Então, aqui veja que eu tenho uma circunferência, e quando eu traço uma reta interceptando essa circunferência, e aí se essa reta ela intercepta em dois pontos, dizemos que essa reta é uma reta secante. Já uma reta tangente é uma reta que intercepta uma circunferência em um único ponto. Então, minha reta tangente ela vai interceptar a circunferência, olha, em um único ponto. E não necessariamente tem que ser só um ponto específico, tá? Poderia ter uma reta tangente passando aqui. De modo que essa reta ela vai interceptar a circunferência em apenas um ponto, tá? Isso é fundamental, esse conceito de interceptação da reta com relação à curva. Nesse caso aqui, nosso exemplo é a circunferência. Agora, vendo o conceito de reta secante e reta tangente na perspectiva matemática, como assim? A gente viu, quando estudamos funções, que toda função ela possui um gráfico correspondente, certo? E nesse gráfico a gente tem a curva que corresponde àquela determinada função. Então, quando a gente vai definir agora retas tangentes e secantes, a gente vai estar agora definindo na perspectiva da curva da função, certo? Então, veja que aqui nesse exemplo eu tenho aqui, olha, uma curva, essa curva vermelha aqui representando uma determinada função, e aí definimos que uma reta secante a uma curva quer dizer que ela toca essa curva em dois pontos. Então, por exemplo, olha, essas retas aqui em rosa são retas secantes, porque elas estão interceptando essa curva em dois pontos. Essa reta aqui, olha, nesse ponto roxo e nesse outro aqui, e essa outra curva nesse ponto roxo aqui e outra aqui. Então, são retas secantes, tá? Em dois pontos. Com relação à reta tangente, dizemos que a reta é tangente a uma curva se ela toca essa curva em um único ponto. Então, olha aqui nós temos essa reta em verde, ela é a reta tangente, pois ela intercepta a curva da função em apenas um ponto. Aqui também temos mais um exemplo, essa azulzinha aqui, o verde, é a reta tangente, e essas duas retas aqui em rosa são retas secantes a uma curva, pois estão tocando a curva em dois pontos. Agora vamos considerar uma dada função f, arbitrária,
E sobre o seu gráfico, a gente vai escolher um ponto P, tá? E aí, aqui eu tenho a curva da minha função e tenho agora esse ponto P aqui. Onde esse ponto P, na coordenada X, ele vai corresponder ao valor A, certo? Ainda está no valor. E na coordenada Y, é o valor f de A. Então, a gente aplicar a função no ponto A, a gente vai ter um valor f de A, certo? É esse ponto P aqui. E agora vamos escolher um número H, muito pequeno, certo? De modo que esse H seja diferente de zero. E aí, sobre esse mesmo gráfico da função, a gente vai marcar o ponto A mais H e F de mais H, de A mais H. Então, aqui eu tenho um A, tem um ponto P que a gente definiu no slide anterior. E agora eu vou pegar um número H pequenininho, certo? E aí vai ficar esse ponto aqui, A mais H, aplicado na imagem de F de A mais H. Então, aqui eu tenho esse ponto Q. E aí, através desse ponto Q com o ponto P, tracemos agora a reta secante que passa pelos pontos P e Q. E aí você pode perguntar, por que interesse em reta secante e não logo na reta tangente? Então, lembra que lá quando a gente estudou no ensino fundamental, que para a gente poder traçar uma reta, a gente precisa de pelo menos 2 pontos, tá? Então, eu não consigo determinar qual seria essa reta tangente nesse ponto P aqui, não. Então, por isso que a gente consegue determinar 2 pontos em uma dada função. Só escolher aqui o ponto e aplicar a função. A gente determina os pontos dessa função. Então, com 2 pontos, a gente consegue determinar e traçar a reta secante que passa por esses 2 pontos. Então, o nosso objetivo vai ser tentar explorar várias retas secantes ou limite, de modo a atingir, a definir a reta tangente. Mas a gente vai ver isso com calma nos próximos slides. E a partir do momento que eu faço esse meu valor H tender a zero, tanto pela direita como pela esquerda, a reta secante que passa pelos 2 pontos P e Q, elas vão tender à posição limite indicada pela linha tracejada que está aqui. Ou seja, a gente vai pegando um limite, quando H tende para zero, esse ponto Q ele vai se aproximando do valor P. Quando você explora o limite, quando H tende para zero. E aí, nesse caso, a reta nessa posição limite, eu vou tirar o limite quando H tende a zero, aí eu tenho que essas retas secantes elas vão se aproximando ao limite, que a gente vai chamar de reta tangente ao gráfico no ponto P, que é o ponto A, F de A, certo? Então, por que isso? Porque através de 2 pontos, a gente consegue traçar uma reta. E aí, quando eu traço uma reta em 2 pontos, pela definição, qual é a reta que intercepta uma curva em 2 pontos? É a reta secante. Mas o que desejamos é uma reta tangente, é que ela intercepta só em um ponto. A gente não consegue traçar uma reta tangente só com um ponto. Para a gente poder traçar uma reta, é necessário 2 pontos. Tá? Então, a gente não consegue, a reta tangente no ponto P é essa aqui. A equação da reta é essa, não é possível. Tá? Então, a gente consegue tracejar a reta secante, porque com 2 pontos eu consigo definir o coeficiente angular e definir a equação da reta. E aí a gente vai explorar, aplicar o limite. E aí, quando a gente for aplicando o limite, o ponto Q ele vai se aproximando para interceptar aqui o P e definir a reta tangente, a equação da reta tangente, que é essa reta aqui, T. E com isso definimos o que é uma reta tangente a uma curva de uma determinada função em um certo ponto A, F de A. Tá? Então, é a reta que passa por P com a inclinação dada por essa fórmula aqui. Ó. A inclinação da reta vai ser o limite, quando H tende a zero, de F de A mais H menos F de A dividido por H, desde que esse limite exista. Ou seja, a gente faz com que esse ponto, vamos olhar para esse gráfico aqui, a gente faz com que esse ponto Q da curva, ele se aproxime ao ponto P ao momento que a gente obriga o Hzinho tender para zero. Ou seja, se tender um número a um número M, a gente consegue definir a reta tangente com o coeficiente dela, com o coeficiente dessa reta M e o ponto P de A, F de A. Tá? Então, a gente tem definido a reta tangente como a reta que passa pelo ponto P
e tem inclinação M. Isso implica dizer que a reta tangente, essa reta rosa aqui, é a posição limite das retas secantes que passa por P e Q, da reta secante que passa pelo P e Q, tá? Quando Q tende a P. Então, a interpretação geométrica da definição da reta secante foi dada no slide anterior. Então, quando eu tenho um ponto Q, ele vai tender a P, desde que aquele valor H ele vai tender para zero. E aí a gente vai ter o conjunto das retas secantes tendendo para a reta tangente. E aí, matematicamente falando, agora algebricamente falando, nós podemos definir a equação da reta tangente e da reta secante, certo? Então, para definirmos a equação da reta tangente, que é dada a fórmula geral, é essa aqui, tá? Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, onde y0 e x0 é o ponto inicial da reta, certo? Que é a que a gente vê como a f de a. E aí, tanto para a equação da reta tangente como para a equação da reta secante, a expressão é a mesma, tá? Porque aqui essa é a expressão da definição de uma reta. E aí, esse valor m, que é o valor do coeficiente angular dessa reta, é que diferencia da reta tangente da reta secante. O valor m da reta secante é dado por f de a mais h menos f de a dividido por h. A gente consegue determinar o valor do coeficiente angular da reta secante. E aí, quando tomamos o limite, quando h tende a zero, a gente encontra o coeficiente angular da reta tangente. Vamos ver um exemplo aqui de como determinar, né? Como encontrar, como calcular o coeficiente angular da reta secante. Então, dada a função f de x igual a x ao cubo menos x. E aí, como vimos no slide anterior, o coeficiente angular para a reta secante é dada por essa fórmula aqui. M igual a f de a mais h menos f de a dividido por h. E aí, no exemplo, ele dá quem é a função, f de x igual a x ao cubo menos x. E pede para a gente determinar o coeficiente angular da reta secante em cada caso abaixo. Então, no primeiro caso, ele diz que o valor de a vai ser igual a 1 e o valor de h é igual a 2. Então, para o primeiro coeficiente angular, M1, a gente só vai substituir. Onde tem A na fórmula, vamos substituir pelo valor de 1. E onde tem H, vamos substituir pelo valor de 2. Tranquilo, né? Então, só vou substituir aqui, ó, nessa fórmula. Então, f de 1 mais 2, mais f de 1 dividido por 2. E aí vai dar f de 3 menos f de 1 dividido por 2. Mas quem é f de 3? Veja que a função f de x é dada aqui no início da questão. Então, a f de x ao cubo menos 3, quem é a f de 3? F de 3, deixa eu escrever aqui, f de 3 vai ser igual a 3. Onde tem x, eu vou substituir por 3, tá bom? Então, vai ser 3 elevado a 3 menos 3. Quanto é 3 elevado a 3? Dá 27. 27 menos 3 é igual a 24. Que esse valor aparece aqui já na expressão, tá? E quem é f de 1? Onde tem x, eu vou substituir por 1. Então, 1 ao cubo dá 1, menos 1 dá 0. Então, 24 menos 0 dividido por 2 é igual a 12. Então, o coeficiente angular para essa curva, dado o valor dessas variáveis, nós temos igual a 12. Para o item 2, a metodologia de fazer é análoga, ao mesmo jeito, tá? É só substituir os outros valores. E agora, na questão, ele pede para o valor A igual a 1 e H igual a 1 também. E eu vou substituir a mesma forma. F, nessa fórmula aqui, substituir para os valores de A igual a 1 e H igual a 1. Vai ficar F de 1 mais 1, mais F de 1 dividido por 1. Então, F de 2 menos F de 1 dividido por 1. Quem é F de 2? Substituir aqui esse de lá ficou bem riscado, né? Vou substituir aqui o valor de f de 2 no valor da função. Vai ficar 2 ao cubo, que é igual a 8, menos 2, vai dar 6. E o f de 1 eu já vi que dá 0. Então, 6 menos 0 é igual a 6.
E aí vamos para esse exemplo 2 aqui, que ele é um pouquinho mais complexo, porque ele está pedindo agora para a gente encontrar uma equação da reta tangente a essa parábola y igual a x ao quadrado no ponto P igual a 1. Então, a gente viu que a equação da reta tangente, olha aqui em cima, ela é dada por y menos y0 igual a m vezes x menos x0. E aí, esse m é dado pelo limite dessa expressão aqui, certo? Então, a gente vai precisar calcular tanto o limite dessa expressão, como depois substituir aqui para a gente obter a equação da reta tangente nesse ponto. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos interpretar os dados que a gente tem. Primeiro, a gente tem aqui que é o valor y igual a x quadrado, tá? O que significa y igual a x quadrado? Significa que o f de x é igual a x quadrado, tá? Isso são notações que são usadas para representar a função, tá? Então, estou substituindo aqui porque como na fórmula, eita, x foi grandão, usa muito f de a, f de x, é só para deixar claro aqui, tá? Que y igual a x ao quadrado é a mesma coisa que f de x igual a x quadrado, tá? No ponto igual a 1. Então, o que significa aqui na notação da definição? O que significa esse ponto 1? Deixa eu escrever aqui em cima, tá? Então, esse ponto 1, quem é esse ponto P? Esse ponto P, pela definição que a gente definiu a reta tangente, esse ponto P é o ponto que é representado pela notação A, vírgula, F de A, certo? Então, nessa questão, quer dizer que o valor de A corresponde a 1 e o valor de F de A também corresponde a 1. Foi dado aqui na questão esse ponto P igual a 1, tá? E aí, outra observação que eu também já quero deixar aqui anotado, quando a gente for definir essa reta, é que também a gente pode representar tanto esse 1 como y0, x0. Então, quando eu olho aqui, a primeira entrada, a coordenada representa os valores x e a segunda y. E como é o valor, o ponto inicial que a gente quer, que é o 1, então, esse P de 1, a gente pode representar também aqui, ó, P, dado como 1, dado a notação que representa a coordenada x0, y0. Certo? Então, a gente pode também ver essa notação. Mas vai precisar dessa notação só quando a gente for definir aqui a equação da reta tangente no final, tá bom? Então, vamos lá. Encontre uma equação da reta tangente da parábola y igual a x quadrado no ponto P1. Então, inicialmente, para a gente definir a equação da reta, aqui é a equação da reta, né? Está aqui em cima e está aqui embaixo também. Eu preciso do ponto inicial, x0, y0, que a questão já deu, que é o ponto 1, mas para isso também eu preciso do valor do coeficiente angular da reta, esse valor m. E qual é esse coeficiente angular da reta? A gente definiu na aula de hoje que o coeficiente angular para a reta tangente é definido pelo limite quando h tende a zero de f de a mais h menos f de a sobre h. Então, a gente vai ter que calcular esse valor aqui. E está aqui já no slide, bonitinho. Então, temos que o valor de a é igual a 1 e f de x é igual a x quadrado. Logo, vamos calcular a inclinação da reta, que é o valor m. E aí, eu substituí o limite quando h tende a zero. E aí, onde tem a na fórmula, eu substituí por 1. O h é a variável do limite. Então, a gente continua com o h aqui, certo? Então, 1 mais h menos f de a. Quem é o a? 1. F de 1 dividido por h. E aí, quem é f de 1 mais h? Onde tem o x no valor de f, eu vou substituir por 1 mais h, certo? Então, o limite quando h tende a zero, f de 1 mais h vai ser 1 mais h ao quadrado, porque a definição é definida por f de x igual a x quadrado, tá bom? Então, substituir, ficou 1 mais h ao quadrado menos f de 1. Quem é f de 1? Onde tem x, eu substituo por 1. Então, vai ser 1 ao quadrado, dividido por h. Então, lembra que aqui vai dar um produto notável, né? Eu vou fazer direitinho esse passo a passo para ficar mais claro. Então, aqui é o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
2 vezes 1 vezes h, que vai dar 2h, mais o quadrado do segundo, que é h quadrado. Menos 1 ao quadrado dividido por h. 1 menos 1, eu consigo cortar aqui. Deixa eu pegar essa canetinha. Então, 1 com menos 1. E aqui eu posso colocar o h em evidência, né? Quando eu coloco o h em evidência, h vezes h dá h ao quadrado. E h vezes h dá h quadrado. E h vezes 2 vezes 2 dá 2h. Quase que não sai. E aí, colocando em evidência, porque eu coloquei em evidência, eu consigo simplificar, olha, esse h com esse h de baixo. Então, restou o limite de h, quando h tende a 0, de h mais 2. E aí, substituindo, vai dar igual a 2. Encontramos o valor do coeficiente angular, o valor de m. Então, uma vez que a gente encontrou o valor de m, vamos substituir esse valor na expressão geral da reta tangente, tá? Então, vamos lá. O que foi feito aqui, olha. Y, quem é y0? Lembra que eu falei aqui no começo? É o ponto P, 1, onde x0 é igual a 1 e o y0 também é igual a 1. Então, vai ficar y menos 1 igual a 2, o valor de m, vezes x menos x0, que também é 1, tá? E a gente isola o y para deixar a expressão da reta mais conhecida, tá? Então, a equação da reta tangente é dada por y igual a 2x menos 1. Então, se eu desenhar aqui na reta, tá? Eu tenho a parábola passando no zero aqui, de representar. Nós temos o ponto 1, aqui, ó. Esse ponto aqui é o nosso ponto P. Deixa eu mudar agora a cor. Então, a reta tangente a esse ponto P, eu vou tentar desenhar aqui. Isso é uma reta, tá? A gente considera essa aqui a reta. A expressão dessa reta é igual a y igual a 2x menos 1. Foi o que a gente definiu, encontrou aqui na resolução dessa questão. Agora vamos para o próximo exemplo, só que dessa vez eu já coloquei o gráfico aqui, olha, para ficar mais elegante. Não ficar aquele gráfico garrancho que ficou no slide anterior. Mas vamos lá, mais um exemplo para a gente fixar melhor o conteúdo, tá? Agora ele pede também a mesma coisa. Encontrar a equação da reta tangente, agora dada uma hipérbole, y igual a 3 sobre x, no ponto 3, 1. Então, lembrando, igual ao slide anterior, A corresponde ao valor de 3 e o f de A corresponde ao valor 1, assim também como o valor de 3 corresponde a x0 e o valor de 1, corresponde ao y0, tá? E esse ponto P é o f de A, é o A, f de A, certo? Então, o nosso A aqui, deixa eu já colocar aqui para deixar claro, o valor de A é igual a 3. Então, vamos lá. A gente vai usar primeiro, vamos precisar encontrar aqui o valor do coeficiente angular da nossa reta tangente, que é dada por essa fórmula aqui, essa expressão, tá? Então, vamos lá. M é igual ao limite, quando h tende a 0. Então, onde tem A, eu vou substituir por 3. Foi isso que eu fiz aqui no primeiro passo, tá? F de 3 mais H, menos F de 3 dividido por H. E aí, quem é F de 3 mais H? Então, vamos lá. Onde tem X na minha função, eu vou substituir por 3 mais H. Então, vai ficar 3 dividido por 3 mais H, menos F de A. E aí, quem é F de A? Quem é F de 3? Quando eu substituir aqui o 3 pelo X, vai ficar 3 dividido por 3, que vai dar o próprio 1, dividido por H. E aí, aqui é só uma articulação matemática, né? A gente tem aqui como se fosse uma subtração de fração com denominadores diferentes. A gente multiplica aqui pelo 1, né? Vai ficar 3 menos 3 mais H dividido por 3 mais H, tá? Que é como se fosse soma de fração com número inteiro. A gente multiplica aqui, olha, o denominador pelo 1 e passa o denominador em toda a expressão. Dividido por H.
O que é que temos aqui? Divisão de fração. Repete a primeira pelo inverso da segunda. E a gente dividir e simplifiquei aqui o valor do 3. Colocamos 3 em evidência, cortamos com menos h. Coloquei o h em evidência aqui embaixo. E obtemos essa expressão aqui. E aí, tiramos o limite, quando h tende para zero, aqui vai zerar, vai ficar menos 1/3. Encontramos aqui o valor de m, que é o coeficiente angular da reta. E aí, portanto, a equação da reta tangente no ponto 3, 1 é dada por essa expressão aqui, onde eu vou substituir y0, o valor de x0 e o valor de m. y0 é igual a 1, x0 é igual a 3, e o valor do coeficiente angular é menos 1/3. E aí, substituindo aqui, vai ficar menos x sobre 3, menos 3, reorganizando, tá? Que a gente pode simplificar para essa expressão aqui da reta. Então, olhando o gráfico da função, essa linha, essa curva em azul, representa a curva da função 3 sobre x. E essa linha aqui, essa reta em rosa, representa a reta tangente no ponto 3, 1. Então, vocês entenderam que o valor de m, que a gente definiu anteriormente, representa o coeficiente angular da reta tangente num determinado ponto de uma curva de uma função, certo? E aí, eu digo para vocês que esse valor m é definido como a derivada de uma função f em um número a, denotada por f' de a, chama de f' de a, que é justamente a expressão, a equação do coeficiente angular da reta tangente que passa pelo ponto P, AF de A, na curva da função f de x. Então, é isso a definição da derivada. Então, a reta tangente y igual a f de x, que passa pelo ponto AF de A, é a reta que vai passar nesse ponto, cuja inclinação vai ser justamente f' de a derivada da função nesse ponto A. Então, basicamente, o que a gente aprendeu tudo ali da reta tangente se conclui agora com a definição formal da derivada de uma função. E para encerrar a aula, vamos com um exemplo. Encontre a derivada da função f de x igual a x² menos 8x mais a em um determinado número a. Então, ele determina que o ponto a é o a. A gente vai usar como variável a, tá? Vai fixar como própria variável a. E aí, que é a derivada dessa função, aqui pela definição que a gente viu, que é justamente dado pelo limite de h, quando h tende a zero, do f de a mais h menos f de a dividido por h. Que é justamente o coeficiente angular, tá? Agora a gente vai chamar de derivada da função. E aí, vamos lá, né? A gente vai aplicar aqui a derivada f' de a, vai ser igual ao limite de h, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a dividido por h. Então, vamos lá. Aqui a gente não vai substituir valor nenhum, porque o ponto que ele deu foi justamente a variável a. Então, onde tem x, eu vou substituir por a mais h. Vai ficar essa coisa enorme aqui, tá? Ficou a mais h ao quadrado, menos 8 vezes a mais h, mais 9. Menos f de a. Quem é f de a? Onde tem x, eu vou substituir por a. Então, é justamente esse polinômio, que onde tem x, agora tem a. A ao quadrado, menos 8 vezes a, mais 9. E agora, daqui para cá, gente, é só simplificação e resolver essas expressões aqui. Aqui, produto notável, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, aqui, 8 vezes a, menos 8 vezes h, mais 9. E aqui a gente repetiu o que estava aqui, dividido por h. Então, aqui a gente consegue simplificar algumas coisas, né? Tipo, esse a ao quadrado. Consigo cortar com esse menos a ao quadrado. Esse mais 9, eu consigo cortar aqui com esse menos 9. Vamos ver aqui. Esse menos 8a, consigo cortar com esse mais 8a. E aí, sobrou justamente o
2A vezes H mais H ao quadrado menos 8H, dividido por H. E agora estendendo no limite, coloco o H em evidência, certo? E eu simplifico o H em evidência por esse H no denominador. E aí restou essa expressão. Quando eu aplico o limite, nós temos que o resultado dessa derivada é 2 vezes A menos 8. Certo? E é isso, pessoal, para a aula de hoje. A gente só fez a introdução. Então é isso, pessoal. A gente viu na aula de hoje o conceito de derivada, tá? A definição que está associada à ideia de retas tangentes. E aí a gente aprendeu como calcular a derivada de acordo com a definição, que é a definição do coeficiente angular da reta tangente, tá? Nas próximas aulas, a gente vai estudar a derivada como uma função e aí a gente vai aprender algumas técnicas, algumas propriedades de derivação, certo? Que vai facilitar a gente encontrar o valor da derivada de uma função, tá? Então, na aula de hoje, a gente realmente aplica a definição, fica mais exaustivo calcular a derivada. Mas aí, nas próximas aulas, você vai aprender várias técnicas, várias propriedades, que vai facilitar bastante a gente conseguir concluir o cálculo de uma derivada de uma função de forma mais ágil, certo? Mas é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco a ideia do conceito da definição de derivada, que eu acho que é muito importante, do que só a gente chegar e começar a calcular a derivada. Então é importante a gente entender o conceito, o que é uma derivada de uma função, tá? O que é o coeficiente de uma reta tangente, tá? Então, espero que tenha ficado claro, mas aí, qualquer dúvida, teremos as nossas aulas de exercícios e também podem perguntar, mandar e-mail, mandar mensagem no grupo e a gente vai tentando esclarecer as dúvidas de vocês. Então é isso, até a próxima aula.